Assim, Pode mas puxar. Se quiser puxar, sim, sim. ele vai pra onde você quiser. Hoje se fala muito em bullying. É, mas, assim, sinceramente, eu acho que muitos são bem mais leves até do que a gente sofria, mas ninguém falava em bullying na época, né? Tipo assim, criança, quando dá para ser maldosa, também É né? verdade. E assim, as criancinhas cercavam assim e ficavam, Zé da Caixinha, Zé da Caixinha. Olha, nem era isso pro meu irmão, era para minha irmã, para mim, era Zé da Caixinha, sabe assim, tipo, se fosse mulher, se fosse homem, e várias criancinhas. E não era assim, cercavam os irmãos quando estão juntos. Não, cercava uma criança separada, né? Sim. Então não tinha ninguém assim para defender, né? Eu Ah, costumo dizer que os filhos da puta não nascem com 30 anos, eles têm 8 anos um dia. Né? Não é, ninguém, não é que nasceu um imbecil. Ele nasceu com 30 anos. Não, ele já teve 8. Ele já foi um imbecilzinho com 8 anos. nessas coisas assim, o meu pai até ele não foi também exatamente um pai assim presente que levava na escola, nada disso. Ele já tinha uma carreira muito na época ele já estava bem famoso, né? Então tinha muitos compromissos tal, então não pegava, levava em escola tal. Então a única coisa que eu sinto, não sinto essa coisa do o pai ausente e tal. Na adolescência a gente já mudou assim de figura, né? Eu acabei virando mais a mãe do meu pai na adolescência. Ele passou por fase de alcoolismo, umas coisas assim. E o que acontece? Na minha infância, eu só gostaria que um dia ele tivesse me levado à escola, ou pego, né? E chegasse para as criancinhas assim: todos vocês, ou até para os pais, porque até os pais tinham medo dele, né? Então, assim, Nunca mais iam falar nada. nunca mais iriam abrir a boca, né? Porque assim, é muito fácil você fazer bullying quando você se reúne com vários e pega o mais Fraco. frágil, não é mesmo? Porque a pessoa, no meio de uma multidão, né, de crianças, assim, de várias crianças, é claro que ela está mais frágil, né? Agora, nunca chegou uma criancinha sozinha, entendeu? Para pegar e falar alguma coisa comigo. Aí, então, eu acho assim que começa a raiz do bullying é até a covardia. E tá indo mais além. Vejam os haters da internet. Tá, é muito fácil você atrás de um computador, você pegar, né, de um computador, de um celular, você pegar e digitar palavras de ódio, né, e falar, alguns são fake, outros não, mas por aqui eu sou o ferradão, aqui eu sou, tá, ok, né, ou a ferradona, né, mas aí Ninguém chega pra você pessoalmente pra trocar uma ideia. não, 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 não. E isso eu estou falando no geral, né? Estou falando com todo mundo. É, as pessoas, primeiro, eu acho que muita gente perde uma oportunidade muito grande de conhecer a outra pessoa, né? Porque você olha uma aparência e você já começa a julgar e você já começa assim a emitir palavras de ódio sem você sequer tentar conhecer a pessoa. Eu acho isso uma sacanagem, sabe? Das grandes. Começa por aí, né? Então, eu acho que ela está perdendo uma oportunidade de conhecer essa pessoa e, ao mesmo tempo, está sendo covarde e escrota. Sinceramente, é a minha opinião, né? Não sei, vocês. Mas é verdade, É isso verdade? mesmo. Você ainda recebe muito ódio virtualmente? Olha, Tem na, gente que não entende, né, o seu trabalho. olha, digamos que atualmente algumas coisas estão mais light, né? Tipo, as pessoas que seguem os meus perfis em Instagram, em Facebook, normalmente, a maioria são pessoas que gostam do meu trabalho. Mas
o que eu já escutei de coisas que de repente, bem desagradável, mas aí eu acho que tem a ver até com. Aí não é nem a questão do meu trabalho, porque meu trabalho pode pegar, às vezes, em algum fanático ou fanática religiosa que de repente confunda a ficção com realidade, alguma coisa assim. Mas assim, tem um problema com pessoas que eu falei, deve acontecer com muitos filhos de artista, de repente a pessoa não conhecer a tua caminhada, entendeu? Porque eu trabalho desde criança na área artística, né? Tipo, enfim, eu sou atriz, sou cineasta. Não era de criança, não era cineasta, mas comecei como atriz. Já na pré-adolescência comecei a escrever profissionalmente. Aí apresentei programas de televisão em mídia aberta, apresentei também em programa de internet, né? Uma época numa emissora que era a emissora da UOL, né? No caso. E então, sou escritora, escrevo, tenho livros de poesia publicados. Bom, enfim, eu tenho uma extensa carreira, né? Só bate-papos, palestras, etc. Sei lá quanto, só pelo Museu da Imagem do Som eu fiz mais de 50, em mais de 50 cidades, né? Tipo, então, assim, você tem uma carreira enorme. De repente, chega alguém que não conhece o que você fez e aí acha que, tá, mas ela tá aí ou ela conseguiu isso ou aquilo porque ela é filha né? Tipo, tá, no caso, desconsiderando até a minha mãe, que eu acho uma sacanagem, porque a minha mãe, falecida já há muito tempo, eu comecei com a minha mãe também. A minha mãe era de teatro, né? Ela era atriz e produtora teatral, e o meu pai de cinema, né? E então, quando eu era criança, sim, eu trabalhava com os dois, né? Eu conhecia essa área com os dois, mas ela foi tão importante quanto ele. Claro. Ela te né? levava nos Sim. testes, tudo. Na verdade, com ela, eu encenei papel de menina, de menino, porque eu não tinha peito ainda, né? Então, eu fiz papel de anãozinho até, só para vocês entenderem, Muito assim, legal. tipo, o corpo até comportava, né? Pequena, né? Enfim, né? E então, e isso aí para mim foi uma experiência com a minha mãe. Assim, a gente encenava tanto nos grandes teatros quanto também levava teatro para periferias, né? O teatro assim, a peça já era vendida para escolas, né? E nós levávamos a peça a lugares que se não fosse dessa forma, as pessoas não conheceriam que era um teatro. Tinha pouco acesso à cultura em teatro, Pouco né? acesso, que a minha mãe até tenha feito, mais do que os teatros grandes, né, que a gente, Arthur de Azevedo, Cacilda Becker, enfim, alguns, né, que eu lembro que existem, né, até agora são grandes teatros, né, que nós ensinamos quando eu era criança. Esse trabalho de levar à periferia, às escolas, nós também nós fazemos peça de teatro em casas de crianças na época com síndrome de Down. Eu era uma criança, eu não sabia exatamente o que era aquilo, eu só sabia que era algo legal, né? Só sentia que às vezes algumas coisas não dava, não entendia por que as crianças não podiam fazer algumas coisas. Eu só não entendi algumas coisas que eu passei a entender depois, mas o trabalho que a minha mãe fazia com alguém que a gente não tinha dinheiro na época, porque meu pai ganhou muito dinheiro, mas também gastou muito dinheiro, assim, tipo, gastou em jogo, gastou em muitas coisas, assim, fora empregar o dinheiro que ele ganhava num filme em outro filme, né? Tipo, meio que ficar sem nada, porque pegava um dinheiro de um filme e já aplicava no outro. Ele tinha alguns vícios, né? Então acabou que muito dinheiro foi-se dessa maneira. E a minha mãe que segurou a barra, né? Com o teatro, com essas coisas, né? Mas aí você, como eu falei, na adolescência já comecei a trilhar
sozinho, né? Sozinha o meu caminho e tal. Às vezes fazia um trabalho com ela ou com ele, mas já o foco eram os meus trabalhos, né? E aí você veja, anos e anos, eu tenho quase de idade que eu tenho de carreira, e aí vem, às vezes, gente que não sabe o tanto que você ralou pra caramba, né? Tipo assim, na tua vida, para você conseguir subir cada degrauzinho, né? Tipo, porque meu pai estava fazendo as coisas dele, eu estava fazendo as minhas, né? Se meu pai tinha que matar um leão por dia, eu, como filha de alguém, teria que matar dois para ser, para que fosse tão legal, entendeu? Pra provar que você merecia estar ali. Meu, é muito Né? estranho, porque assim, Você acha que era uma cobrança maior existe uma cobrança, mas muito maior. Por quê? do que se você não fosse filha? Claro, as pessoas falam assim, que é fácil. Sim, fácil, né? Veja só, se eu faço alguma coisa que não... Um trabalho que não saiu tão legal. Porque, assim, tem trabalhos... Primeiro que nenhum trabalho que a gente faz vai agradar gregos e troianos. Isso, fato, né? Mas, assim, tem trabalhos que eu faço, que eu olho, eu mesmo falo assim, mas eu não gostei tanto desse trabalho. Tem outros trabalhos que ficam muito bons, né? Então, tá. Se você faz um trabalho que não ficou tão legal, ou que na ótica da pessoa não estava tão bom, aí a pessoa pega e chega e fala assim, pô, mas também quem ela pensa que é essa? Só porque o pai dela, sei lá o quê, o pai ainda, hein? Nem essa história toda da minha mãe, porque minha mãe Sim, o pessoal não foi anula. telinha e não foi telona, né? Ainda uma mulher, né? Falou assim, só porque o pai, ela pensa que sei lá o quê. Ok. E as coisas boas ou ótimas que eu faço, que eu fiz, eu faço. Aí vem assim, mas também papai ajudou. Eu falo, gente, caramba! O mérito não é seu e o demérito não é seu. Nada lhe Meu, pertence. eu falo assim, mas caramba, até o Dia dos Vampiros, né, a Cris acho que conhece um pouco, né, Eu vi que você trouxe a revistinha ali do Dia dos Vampiros. que é lei na capital paulista, né, o Dia dos